Voltamos ao debate sobre o fim do Fundap e as receitas de incentivos e tributos no Espírito Santo. Marta, estamos falando numa compensação que se poderia ter para a perda do Fundap seriam os royalties, mas os royalties também estão em processo de discussão no Congresso Nacional. Como que a gente vê essa perspectiva do royalty? A perspectiva do royalty é uma compensação financeira que é paga pelas petroleiras ao governo federal, que é o dono dos nossos recursos do subsolo, das nossas riquezas do subsolo. O Espírito Santo, mais uma vez, não soube discutir essa questão e, ao receber uma resposta truculenta do governo federal, não estava preparado, tecnicamente, a nossa bancada, para discutir isso de igual para igual. Eu, pessoalmente, vou te dizer uma coisa, eu sou contra todo tipo de incentivo, porque nós sabemos que não existe fiscalização na aplicação desses recursos. É verdade. É verdade, a gente tem visto muitos casos, não só no Espírito Santo, mas fora daqui, Macaé, esses municípios que receberam grandes quantias de royalties, né? E que não souberam, não reverteram isso em um processo de desenvolvimento sustentável e sustentado do município. Almir, o Brasil distribuiu 13 bilhões em royalties no ano passado. Nossa. 8 bilhões e 300, 8,3 bi, foram distribuídos entre os estados. O Espírito Santo recebeu 594 milhões e o Rio de Janeiro 2,7 bi. Se você juntar os dois, representa 40% de todo o royalty que foi distribuído pelo governo federal aos estados. Eu deixo uma pergunta no ar. Onde é que o Espírito Santo tem colocado tanto dinheiro do Fundap, que acabou, e dos royalties, que estão na iminência de acabar também? Essa é uma grande questão a ser debatida. Olha, eu gostaria de pontuar o seguinte. Está na Constituição Federal há 11 anos que, com a edição da Lei Candir, os estados exportadores deveriam ser compensados financeiramente. E essa compensação não ocorreu até hoje. Para garantia de que a União pagaria ao Espírito Santo, foi colocada uma emenda constitucional e está lá na Constituição, válida até hoje. Só que não foi executada, né? A União não executa isso. Não houve o pagamento há 11 anos, não houve o pagamento ainda das perdas das perdas em virtude da impossibilidade de cobrar ICMS na exportação. Não é? Então nós estamos assim num sonho delirante de que isso virá para nós algum dia e nós estamos sempre assim com um docinho na boca da criança, numa comparação assim meio, no sentido de que os royalties também virão e de que haverá uma compensação pela perda do Fundap. E eu gostaria de falar no CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que é uma reunião mensal ou bimensal de secretários de Fazenda que deliberam sobre esses incentivos fiscais. Eles que vão aprovar os incentivos. Para cada região, né? Para cada região e esses incentivos, veja bem, segundo o CONFAZ foi criado em 1974 por uma lei complementar que acabou por afastar da atividade do parlamento, quer dizer, da Assembleia Legislativa, um debate efetivo dos representantes do povo em cada estado na sua função de regulamentar o ICMS. Nós não temos a participação da Assembleia na regulamentação do ICMS, porque essa regulamentação quem faz é o CONFAZ, Conselho Fazendário, que pertence... conselhos também estaduais, né? Não, Conselho Federal, sim. Ele é administrado pelo Ministério da Fazenda. Sim. Em Brasília. Normalmente essas reuniões acontecem assim, hora em Goiás, hora no Espírito Santo, hora no Mato Grosso e tal. Enfim, então, esse CONFAZ, ele aboliu completamente a participação popular no debate dos tributos estaduais, especialmente do ICMS. Porque isso fica deliberado numa reunião secreta, que ninguém pode participar, só os secretários de estados
E olha, você tira de uma função pública, de um debate público, de suma importância, e tanto é que de 1974 para cá, houve um esvaziamento da atividade legisferante do parlamentar, do deputado, que ele fica preocupado em conceder títulos de honoris causas, medalhas de honra ao mérito, essas coisas, que no debate não participa. Então, quer dizer, nós estamos neutros no debate de royalties, neutros no debate de ICMS, neutros no debate de Fundap, porque essa questão não vai para o parlamento. E o parlamento é o povo que estaria ali nas galerias discutindo, gritando, apoiando. Tira a importância do debate democrático. Tira a importância do debate democrático. Quer dizer, e essa reunião de secretários da Fazenda, ninguém sabe como é que isso é formatado lá dentro. Quer dizer, fica numa condição obscura, duvidosa, de que aquilo efetivamente se passaria. Tanto é que existe no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Distrito Federal, no sentido de dizer que o CONFAS é inconstitucional, essa regra do CONFAS é inconstitucional, porque ela exige para aprovação dos incentivos fiscais a votação por unanimidade. Sim. Então, essa exigência de que a votação seja unânime, ou seja, se tiver lá 27 representantes de estados, tem que ser 27 votos a favor, ela viola o princípio da democracia brasileira. Isso está lá na ação direta no Supremo. O ministro qualquer abstenção relatou o Dias Toffoli. A legitimidade da decisão. Né? Porque tudo é decidido em todas as instâncias por maioria de votação. Eventualmente, você tem uma votação por unanimidade, não é regra geral. Tudo é decidido nas escolas, eleição de diretor, tudo nas empresas, tudo é a votação dentro de casa, né? A votação por maioria. Entende? Então, isso estaria violando, o CONFAS estaria violando o princípio da democracia brasileira. Acho muito pertinente essa ação, muito bem colocada, eu já li ela, está na relatoria do ministro Dias Toffoli. E é pelo fato de não ter sido aprovado pelo CONFAS, o Fundap, né, isso aí. Se coloca, né, a sua ilegalidade, né, porque não foi aprovado pelo... Mas é porque a maioria das coisas do Espírito Santo vão contra os interesses da maioria. Você imagina, Fundap é um estado que tem um incentivo inédito, sim, diferenciado, criativo. Mas nós temos 26 estados. Foi a Santa Catarina entrou no exatamente, Santa Catarina, Goiás. Mas digamos que sejam 3 ou 4, ok? Mas você vai lutar contra o resto da federação? É lógico que os interesses da maioria vão prevalecer no Fundap. Nos royalties, a mesma coisa. Você veja bem, 40% dos royalties vêm para o Espírito Santo e para Rio de Janeiro. Você acha que os outros estados, o Distrito Federal, vão dar mole? Não vão. Quando eles tiverem que decidir, eles vão decidir 25 contra 2. Não tenha dúvida. Então, royalty, eu pessoalmente, não sou favorável a que os municípios, estados e municípios produtores recebam menos ou de forma igualitária aos outros estados que não são produtores. Por razões óbvias. É claro que esse setor impacta e muito os estados produtores. A parte de infraestrutura, a parte de imigração de outras pessoas, de outros municípios para os produtores, não existe planejamento que funcione. Porque vem aquele monte de gente de outros municípios, de outros estados, e isso impacta os serviços públicos, ok? Que também não melhoram com essa montanha de dinheiro que vem. Agora, por outro lado, Almir, eu também sou totalmente contra a forma como esses recursos são distribuídos hoje. Eu acho que é dinheiro demais, sem fiscalização e sem punição para quem está fazendo uso impróprio, indecente desses recursos. Não, o Espírito Santo está cheio de maus exemplos. Dos 78 municípios, nós podemos botar mais da com exemplos imorais da malversação desses recursos. Não é só isso. Fundap, royalty e fundo dos estados e dos municípios. Também a mesma coisa. O Espírito Santo vai perder de novo para a questão do fundo de participação dos estados e dos municípios. Por quê?
Porque a forma como é feito hoje, o Espírito Santo, por exemplo, no ano passado, recebeu o Espírito Santo 700 e quase 800 milhões de reais do Fundo de Participação de Estado. E os municípios, quase 1 bi o ano passado. Mais uma vez eu pergunto, para onde foi essa montanha de dinheiro, Almir? Cargos comissionados. Contratação. Então tem que ter fiscalização e tem que ter prisão sumária de quem está usando mal esse dinheiro. É por isso que a gente perde. Agora vão mudar isso daí para o seguinte: quanto maior for a população, olha só, Almir, quanto maior for a população e menor o IDH, maior será o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Caramba, isso é um estímulo ao descontrole da natalidade e à estupidificação de educação e cada vez piorar mais os serviços de saúde. Certo? Então... Premia a incompetência. Né? Premia a incompetência. Agora nós estamos aí com essa... Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Nós estamos com esse problema aí instalado na perda de um incentivo importante que foi fundado e a possibilidade de uma perda muito grande de receita, uma possibilidade quase que consumada, né, da perda de grande parcela do nosso royalty. Então, está na hora de arregaçar as mangas e fazer o plano B. Qual é o plano B disso? O plano B veja bem, a Codesa divulgou ontem que a atividade portuária vai cair 30% no Espírito Santo. Né? Veja bem, para sermos, a gente pensa numa atividade econômica voltada para o mercado internacional. Sim. Vamos dizer assim, nós estamos aqui abertos para o Oceano Atlântico e para o mundo. E essa expertise de ir ao mercado internacional exportando ou trazendo produtos importados, ela não é para qualquer um. Ela tem inúmeros fatores, demanda profissionais qualificados, demanda gente e empresas estruturadas, preocupação com a balança comercial, preocupação com o dólar, preocupação com o real, garantias do exterior que os produtos serão pagos, serão entregues. Que foi desenvolvida aqui no Espírito Santo também, né? Serão entregues. Financiamentos públicos para alavancagem do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação. Enfim, atrativos de novas empresas, sejam elas nacionais ou internacionais, para o Espírito Santo. Não tem nada fácil nessa seara. Tudo é complicado e a experiência do passado mostra que inúmeras pessoas, inúmeras empresas amargaram prejuízos astronômicos. Não é? Então, a qualificação, quer dizer, um centro universitário realmente voltado para a indagação dessas questões, uma atividade de associativismo das empresas, organização, cultura de base, tudo isso é importante para a gente superar essa nova visão. Fala assim, mas a gente precisa ter aqui estruturas de tecnologias de ponta, estruturas de tecnologia da informação. Mas, então, vamos... Olha, como trazer isso para cá? Como implantar isso aqui? Ricardo, eu te digo o seguinte, com toda certeza, importação não vai acabar. Por quê? Porque as nossas importações são as exportações de outros países. Sim. E todo mundo quer exportar para o Brasil. Então a importação não vai acabar. Essas importações, pelo fim do Fundap, elas vão migrar para outros portos. Especialmente para São Paulo, que é a origem. Exatamente, é o destino. Não tem logística para suportar esses 30% daqui que vão... Claro, é o destino das nossas importações. Mas não vai acabar. E você sabe o que eu acho que vai acontecer? Depois de um determinado período de tempo, todo mundo vai tomar ciência, mais do que nunca, de que todos os portos públicos do Brasil estão sucateados e não vão aguentar essa demanda nova. Então, sabe o que vai acontecer? Vão retornar, parte dessas que migraram, vão retornar para o Espírito Santo. O conselho que eu dou para perda de Fundap, diminuição dos recursos dos royalties, diminuição dos recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios trabalhe,
seja criativo. Você, especialmente, prefeito. Você tem que levantar da cadeira e trabalhar. Você tem que criar condições em cima das potencialidades reais do seu município. Porque não é possível ficar sentado desde sempre esperando que os recursos venham do governo federal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui na TV, dando explicações tão importantes aqui sobre esse assunto. Adorei estar aqui. Obrigado. Foi um prazer estar com você, Ricardo. Obrigado também, Isabel.